Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro As Fúrias Invisíveis do Coração, do autor John Boyne. Esse autor é um queridinho do coração, eu só não li duas obras dele publicadas em português, que são O Menino no Alto da Montanha e Uma História de Solidão. Fazia um tempo que eu não lia nada dele, eu já tava com saudades da escrita e eu sabia mais ou menos o que esperar, mas eu não esperava ser tão surpreendida assim logo de cara. Logo no primeiro capítulo eu já fui arrebatada, meu coração foi destroçado e eu já sabia que seria um dos melhores livros de 2017 a partir daquele momento. O livro começa em 1945. Catherine é uma garota de 16 anos que mora no interior da Irlanda, um país super repressivo, católico, onde os padres, onde o catolicismo ali manda em tudo, e ela fica grávida aos 16 anos de idade, por isso ela é expulsa da comunidade pelo padre e por sua família. Ela acaba indo para Dublin, ela tinha um pouquinho ali de dinheiro, algumas economias, ela compra uma passagem e vai tentar a vida em Dublin. Ela já sabe qual será o grande plano dela assim que a criança nascer. No caminho, ela encontra um rapaz que também está indo para Dublin, também está fugindo de alguma coisa ali. E eles ficam amigos e ele convida ela para ir morar com ele por alguns dias, enquanto ela não arranja uma situação mais estável em Dublin. Ele tá indo morar com um amigo que já faz um mês que tá em Dublin e que trabalha lá e arranjou um emprego para ele. Bom, a Catherine fica ali, ela encontra um emprego até a data em que ela terá o bebê, porque depois que ela tem um bebê, ela não vai mais poder trabalhar ali. Mas lembrando que Catherine tinha um grande plano para quando o bebê nascesse. Enfim, eu não vou falar muito, porque apesar de não ser spoiler, é o primeiro capítulo, mas ele foi tão impactante pra mim que eu espero que você tenha a mesma sensação que eu tive quando você começar a ler o livro. Depois a gente passa para 1952 e o narrador é o Cyril Avery. Ele é um garoto, é um rapaz que tem pais adotivos bem excêntricos, né? O seu pai é o Charles, sua mãe é a Maud, e eles fazem questão de falar que é o filho adotivo. E o Charles faz questão de dizer ao Cyril que ele não é um Avery de verdade. Então, o Cyril tá acostumado a chamar o seu pai e mãe pelos nomes, Charles e Maud. E quando se referem a eles, diz pai adotivo e mãe adotiva. Maud é uma escritora excêntrica, ela tem horror à fama, ela é uma personagem muito interessante, eu gostaria de ter visto mais dela aqui no livro. Eu acho que o autor poderia ter explorado muito mais, é uma personagem muito rica. E ela vai estar no livro, assim, o tempo inteiro, mesmo que não tão bem explorada como eu gostaria que ela tivesse sido. Ela fica ali no seu escritório, na casa de infância ali do Cyril. Cada andar é de um membro da família. Então o Charles é um banqueiro, ele fica com o primeiro andar. A Maud é uma escritora, fica com o segundo andar e ali ela tem o escritório dela, onde ninguém pode entrar sem ser convidado. E quando aquela porta se abre, é uma nuvem de fumaça, assim, que a Maud, ela fuma um cigarro após o outro e ela detesta abrir a janela do escritório. E no último andar é o quarto do Cyril. Ele sempre foi bem independente, os seus pais não chegaram a tratar ele como criança, então era mais como se o Cyril tivesse ali, como se ele fosse um acessório da casa, da vida dessas pessoas. Tem uma fala que o Charles fala pra ele que é pra ele ver aquela adoção como se fosse um empréstimo por 18 anos, né? O Charles e a Maud queriam um filho, eles tentaram adotar outra pessoa, outra criança, mas não tinha dado certo, até que eles encontraram o Cyril e pronto, aquela era a boa ação deles. Eles iam dar lar, iam dar comida, iam dar educação até os 18 anos, até porque o Cyril não era mesmo um Avery de verdade. Logo nesse segundo capítulo a gente tem a entrada do Julian, que é um personagem bem importante, é o melhor amigo do Cyril. Cyril não é uma pessoa amarga, ele não tem ressentimentos com os pais adotivos e ele acha que sua mãe biológica tomou essa atitude de fazer essa doação da criança porque ela realmente não poderia ficar,
né? A gente tá falando de um país, a Irlanda era um país muito católico, com leis muito rígidas e muito restritas. Bom, o próprio autor, ele é irlandês, ele nasceu em 1972 e tem aqui uma questão que a gente vê que é um tanto pessoal, bem pessoal. Alguns autores dizem, né, que sempre tem um pouquinho de autobiografia nos seus romances, e nesse caso aqui a gente consegue ver claramente essa mágoa que o John Boyne tem com as atitudes, com as leis, com o governo irlandês daquela época, onde os homossexuais eram perseguidos com muita violência e a lei estava sempre do lado dos homofóbicos. Esse é um livro que se passa num grande período de tempo. Nós começamos com o nascimento do Cyril, depois aparece ele já é criança, e aí os anos vão passando e a gente vai até quase o fim de sua vida. Então nós acompanhamos esse personagem em crescimento, não só físico, como psicológico também, toda a dificuldade dele em se aceitar, né, em aceitar a sua condição sexual, em aceitar ser homossexual, e a partir do momento que ele aceita, para ele é muito difícil conviver com as pessoas, continuar mentindo para as pessoas que ele ama, porque a sociedade naquela época não tolerava a sua orientação sexual. Vou ler um trechinho para vocês. Era uma época difícil para ser irlandês, ter 21 anos e ser um homem que sentia atração por outros homens. Ser as três coisas simultaneamente exigia um nível de subterfúgio e astúcia incompatível com a minha natureza. Eu nunca havia me considerado uma pessoa falsa. Detestava me imaginar capaz de tanta mendacidade e hipocrisia. Porém, quanto mais examinava a arquitetura da minha vida, mais me dava conta do quanto seus alicerces eram fraudulentos. A certeza de que passaria o resto do meu tempo na terra, mentindo para as pessoas, pesava muito sobre mim, e nessas ocasiões eu pensava seriamente em acabar com a vida. Aqui a gente não fica restrito apenas à Irlanda. A gente também tem alguns outros lugares, alguns outros países. O Cyril, ele muda de núcleo algumas vezes, então nós conhecemos, eu acredito que 3 núcleos de amizade dele. Os personagens que aparecem em um núcleo, eles acabam retornando um pouco mais pra frente na vida do Cyril. E eu gostei bastante. Desde o começo a gente já sabe que ele encontra sua mãe biológica, mas é só no final do livro que a gente fica descobrindo como que isso aconteceu. A Catherine, ela é uma personagem que vira e mexe, ela tá ali aparecendo de uma forma ou de outra, em uma cena ou outra, mas em todos os momentos importantes da vida do Cyril. Um tema que o autor soube trabalhar muito bem é o HIV. Ele conta ali no comecinho da descoberta desse vírus, quando as pessoas começaram a ser diagnosticadas, como se acreditava que era apenas uma doença de homossexuais, como um pouco mais pra frente a sociedade passou a culpar injustamente os homossexuais pela disseminação da doença. Eles eram tratados com uma animosidade assim muito grande, os nervos estavam todos exaltados e eu sinto muita vergonha pela forma como algumas pessoas agiam. É muito triste perceber que em 2017 a gente ainda tem casos em que pessoas morrem por serem homossexuais. Então, o autor, ele trata tanto a homossexualidade como o autoconhecimento, o crescimento psicológico, físico, emocional. Ele trata isso de uma maneira muito sensível. Nenhum personagem é caricata, a gente não tem nenhum estereótipo. O ponto negativo é que o autor, ele pesa a mão na tragédia, né? Ele deixa uma tragédia muito pesada e que ocorre com uma certa frequência, mas fica ali um contraponto bom com o alívio cômico, porque em algum momento, quando essa tragédia tá acontecendo, ela é tragicômica, é uma coisa tão ruim, mas ela traz um certo alívio, principalmente porque você tá apegado ao personagem, você tá apegado ao protagonista. Cyril é um personagem que desperta tanto amor quanto ódio, né? Em momentos você tá ali torcendo por ele, em outros momentos você tá ali, cara, não acredito que você fez isso, mas como você foi fazer isso? É um personagem bem ambíguo e ele é muito humano.
Esse livro foi uma das minhas melhores leituras desse ano, com certeza. É um dos favoritos da vida. É muito difícil falar sobre um livro que você gosta, porque não tem como fugir daquele clichê, né? Esse livro é maravilhoso, leia, esse livro é muito bom. Mas eu espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês em ler As Fúrias Invisíveis do Coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no joinha, deixe seus comentários aqui embaixo pra gente conversar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para receber todas as atualizações e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Até a próxima! Tchau, tchau!